Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Tudo bem, pessoal? Deixa eu falar uma coisa para você, que está lá no livro de Provérbios. Irmãos, nós temos que buscar isso. O que, pastor? O temor. A Bíblia diz que o temor, ele é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor. A pessoa que não tem temor a Deus, ela não tem sabedoria. Não vai ter nunca sabedoria. O princípio, ou seja, a sabedoria, ela começa a aflorar, ela começa a se despontar, ela começa a se mostrar a nós quando existe no nosso ser um temor. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor não é medo. Não é medo. Porque na Bíblia, quando você vê essa palavra temor, dependendo do texto, ela tem um sentido. Dependendo do texto, ela tem outro. Por quê, pastor? Ela se apresenta de duas maneiras. Ela se apresenta-se como medo, mas ela se apresenta principalmente como respeito. Você está compreendendo, sim ou não? Então, no caso aqui, é respeito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo, a prudência. O que é a ciência? Conhecimento. E o conhecimento do santo é a prudência. Irmão, nós precisamos ter entendimento da palavra. Só que o entendimento, ele vai chegar a mim e a você, através da sabedoria, mas tem que ter o temor, porque senão não chega. O temor a Deus. O respeito por aquilo que Deus fala. E muitas pessoas, elas não têm respeito pelo que Deus fala. Elas se levam pelo sentimento, pelo que elas estão passando, pelo momento que elas estão passando, elas se levam pelo sentimento que brota, pelo momento que elas estão passando. Não. Eu não tenho que agir, eu não tenho que viver segundo o meu sentimento. Eu tenho que agir, eu tenho que viver segundo a palavra. Eu tenho que respeitar a palavra. Se a palavra diz que não é para fazer, não interessa o desejo que surja no meu coração. Eu não vou fazer. Por quê? Porque a palavra diz que não. Eu respeito a palavra. Se a palavra diz que é para eu fazer, mesmo que o meu corpo não queira, a minha carne não queira, mesmo que surja o sentimento, não, eu vou fazer. Por quê? Porque a palavra diz para que eu faça. É temor, é respeito à palavra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, põe isso dentro de você, Ele morreu por nós, para que nós não mais vivêssemos para nós, mas para que nós vivêssemos para Ele, que morreu e ressurgiu por nós. O que significa eu não viver mais para mim, pastor? Eu não viver mais segundo a minha vontade. Eu não viver mais segundo a vontade da minha carne. Eu tenho que aprender a viver segundo o que a palavra de Deus diz. Porque foi para ela que o Senhor Jesus morreu e ressurgiu para mim, para que eu vivesse para ela, para que eu vivesse para a palavra de Deus, para que eu fizesse a vontade dele. Então não importa a minha vontade. Você está compreendendo, sim ou não? Apesar de nós não sermos tratados como escravos por Deus, Ele não nos trata como escravos, Ele nos deu o espírito de filiação, mas nós temos que ter entendimento que nós fomos comprados. Você está entendendo? Nós fomos comprados. Eu não tenho direito sobre mim mais. Eu não tenho direito sobre mim. A minha carne, os meus desejos, eles não podem mais comandar a minha vida. Por quê, pastor? Eu vou voltar à posição de escravo. Mas escravo do diabo. Conversava com uma pessoa que eu gosto muito. Eu não gosto de ter minha liberdade tirada, mas quem tirou a liberdade não é Cristo que tirou. Quem tirou a liberdade foi o diabo. Cristo nos devolveu a liberdade. Respeitar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, significa viver em liberdade. Preste atenção. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E Ele morreu por todos. Ele não morreu só por pastor Antônio Júnior, não. Ele morreu por todos. Por todo ser humano. Ele morreu por todo ser humano. Ele morreu por todos. Para que os que vivem, preste atenção,
Antes dele morrer por mim e por você, nós estávamos mortos. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Como assim, pastor? Nós estávamos mortos. Nós estávamos separados de Deus. Porque nós éramos escravos do diabo. Escravos do pecado. Por mais que eu não quisesse, escravo não tem vontade. Escravo faz a vontade do Senhor dele. Isso é ser escravo. A pessoa não quer, mas há um tormento, há uma perturbação, há um frenesi, há um desejo incontrolável que a pessoa não consegue se dominar e faz. É igual aquela pessoa viciada em droga. É uma fissura, é uma coisa tão louca, tão doida, que se ela não der a cheirada, ela não... Quando ela... Depois se arrepende. Sabe que fez o que não devia ter feito. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Isso é escravidão. Preste atenção no que eu estou falando. Isso é escravidão. Cristo, por mais que ele tenha pagado um preço por mim e você, por nós, ele não nos trata como escravos. Nós temos liberdade para fazer aquilo que nós quisermos fazer. Mas ponha no teu coração, toda ação provoca uma reação. Toda decisão que eu tomo, toda escolha que eu faço, vai produzir uma consequência. Não dá para reclamar depois. Está compreendendo, sim ou não? Você tem que entender isso. Não pensa que você vai andar fora da palavra de Deus e vai ter ele com você. Você não vai. O amor dele é incondicional. Se você sair aqui agora e resolver vender o seu corpo por dinheiro, ele vai continuar chamando. Não vai mudar o amor dele, pastor? Não. Se você matar alguém, ele vai continuar chamando. Se você decidir que você vai lá para bruxaria, feitiçaria, ele vai continuar te chamando. O amor dele é incondicional. Mas não se engane. O que você plantar, você vai colher. Você está compreendendo, sim ou não? Por quê, pastor? Porque de Deus ninguém zomba. Que o homem planta, certamente ele colherá. Agora as pessoas, elas querem plantar na carne delas, querem andar segundo os sentimentos delas. Elas não respeitam a orientação da palavra de Deus e querem colher a bênção de Deus. Mas não vai acontecer, você está se enganando. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hoje, eu vivo para Jesus. Por quê? Não para a minha vontade, não para os meus desejos, não para os meus sonhos, não para... Não. Eu vivo para Ele. Por quê? Porque Ele morreu e ressurgiu por mim, para eu viver para Ele, não mais para os meus desejos. E nós já vivemos muito para os nossos desejos. Já andamos muito segundo a nossa carne. Se nós quisermos a recompensa que Ele tem para os filhos, nós temos que começar a respeitar a palavra e andar segundo a palavra. A pessoa que não tem temor a Deus, ela não tem sabedoria, ela é tola. Por quê, pastor? Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É o temor ao Senhor. Mas preste atenção, é um princípio. Quanto mais temor você tiver, maior vai aumentar o teu conhecimento, a ciência do sábio, a ciência do santo. Maior vai aumentar o teu conhecimento. Maior vai ser o teu entendimento. Aí maior vai ser as bênçãos de Deus na sua vida. Você está compreendendo? Quanto maior o temor, maior o conhecimento, maior a manifestação de Deus, maior as bênçãos. Essa é a grande verdade. Agora eu não devo fazer nada para alcançar algo. Eu devo fazer por amor. É fazer a coisa certa, pela razão certa. Tenho tentado ensinar isso para você. Deixa eu mostrar uma coisa para você muito importante. Efésios, capítulo 4, versículo 27. Almeida, revista e corrigida. Não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo, pastor? É dar oportunidade para ele agir. E quando é que eu dou oportunidade para ele agir, pastor? Quando eu desprezo a palavra. Quando eu desrespeito a palavra. Quando eu desrespeito a palavra, eu dou oportunidade para ele agir. Alguns dias eu tenho pregado, eu tenho falado com você,
que não importa o comportamento de uma pessoa comigo. Não importa. Isso não me habilita. Isso não me dá razão. Isso não me dá direito de desrespeitar a palavra. Se a pessoa falhou comigo, se ela errou comigo, eu permaneço na palavra. Você compreende, sim ou não? Mas só que aí está. Quantas pessoas não ouviram isso esses dias? Mas mesmo assim, não se importaram com a palavra. Se importaram com seus sentimentos. Não. Eu tenho que me importar com a palavra. Se a palavra diz, eu vou respeitar a palavra. E eu vou me vencer, como um amigo me falou agora há pouco. Eu vou me vencer, mas eu vou obedecer o que Deus falou comigo. E se eu não estiver conseguindo sozinho, o que eu tenho ensinado para você? Pede ajuda. Fala para ele, Pai, a tua palavra, ela diz que eu tenho que perdoar para ser perdoado. Eu não estou conseguindo. Me ajuda, porque eu não quero ficar separado do Senhor. Eu não quero ficar separado do Senhor, porque eu sei que se eu não respeitar a tua palavra, eu vou estar separado de ti. Porque morte é isso, é separação de Deus. Você vai estar morto, você vai estar na posição de escravo do diabo novamente. Por isso a necessidade de confessar o pecado, porque quando eu confesso o pecado, a Bíblia diz que ele é fiel e justo para me purificar de toda injustiça, porque quando eu pequei, o ato de justiça que foi feito sobre mim, com a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, aquele ato de justiça, porque eu não vou a Deus por méritos, eu vou a Deus justificado por Jesus Cristo. Então, quando eu peco, aquele ato de justiça, ele sai sobre mim. Eu defraudei, eu maculei, eu manchei aquele ato de justiça, eu volto à posição de escravo. Então, no momento que eu errei, eu tenho que confessar para que ele me purifique de toda a injustiça. O ato de justiça dele me cobre novamente. Você compreende o sentido dessa palavra? Se confessamos os nossos pecados, se não confessar não tem jeito. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele traz o perdão, mas ele faz mais, os pecados. E nos purifica de toda injustiça. Porque quando eu falho, quando eu peco, quando eu erro, o ato de justiça que houve com a morte e a ressurreição de Cristo, ele é removido de mim. Mas não é removido porque Deus tira, porque eu maculei. Ele deixa de existir. Eu saí da posição e me voltei para a posição de escravo do diabo novamente. Então, quando eu confesso, ele me perdoa, Deus me perdoa, e o ato de justiça do Senhor Jesus se apodera de mim novamente. E eu volto à posição de filho. Você entende? Agora, quando eu não perdoo, eu não cometi pecado? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele manda perdoar. Pecado é isso, gente. Pecado é desobediência à palavra de Deus. Não lembra, não, Tiago 25, eu tenho pregado, gente. Eu tenho falado, eu tenho mostrado para você. Lembra, Tiago 25? Vamos dar uma olhadinha na linguagem de hoje. Eu tenho batido sobre isso com você. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Irmão, qualquer tipo de pecado é transgressão dessa lei. A lei do Evangelho. E não perdoar é quebra dessa lei perfeita, que dá liberdade. Você deixa de ter liberdade. É uma lei que produz liberdade no Evangelho. Mas quando você transgride essa lei, você vai para a posição de quem se torna escravo novamente. Mas será que é tão difícil de entender? E mais, será que é tão difícil de você perceber que, apesar de Deus ter o direito sobre você, Ele não te trata como escravo, Ele te trata como filho? Você quer sair da posição de filho para ser escravo? De novo? Não, pastor, respeita a palavra então, porque senão é o que vai acontecer. Você está compreendendo? Ó, preste atenção para você entender um pouquinho mais.
Gálatas, capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo conversando com os Gálatas, porque os Gálatas, só passar um pano de fundo aqui para você não ficar perdido da história. Porque os Gálatas, eles receberam a Cristo, a lei perfeita que dá liberdade. Foram abençoados por Cristo. E de repente, num certo momento, eles se tornaram insensatos. Eles estavam deixando a lei de Cristo, o Evangelho, que dá liberdade, ou seja, a fé, a qual por meio dela foram batizados pelo Espírito Santo, por meio delas receberam milagres e bênçãos do Espírito Santo, para voltar à prática da lei de Moisés. Porque algumas pessoas estavam induzindo a eles. Eles estavam deixando a verdade, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, para submeter a lei de Moisés e voltar à prática da circuncisão. E o apóstolo Paulo, então, fala muito sério com eles, porque se você for praticar a lei, você vai ter que cumprir toda a lei, só que você não é aceito por Deus pela lei, você é aceito por Deus pela fé. Ou seja, pela fé, pastor, sim, por acreditar nessa obra que foi feita por meio do Senhor Jesus. Pela fé, pela confiança em Cristo Jesus, o Messias. Você está compreendendo? Sim ou não? A lei, não somos aceitos pela lei. Não tem como. Não tem como. Não tem como, não adianta. Porque a lei não te dá condições de deixar de pecar. A lei só mostra a diferença entre o certo e o errado. E dá poder ao pecado. E a morte se aproveita disso. A graça não. A fé em Cristo Jesus te dá condições, por mais que o pecado se apresente, te dá condições de falar, não, eu não vou fazer. Por quê? Porque você está livre do pecado. Ele não tem mais domínio sobre você. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Guarda com você. Vamos lá. Digo mais isto. Enquanto é menor de idade, o filho vai herdar a propriedade do pai, é tratado como escravo. Enquanto é menor de idade. Por mais que tenha direito, ele ainda vai ser tratado como escravo. Por quê, pastor? Porque ele ainda não tem condições de administrar aquilo que é direito dele. Você está compreendendo? Ele não tem essa capacidade. Digo mais isto. Enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo. Mesmo sendo, de fato, o dono de tudo. Ele é dono de tudo. Mas não tem autoridade, não tem poder sobre nada. Por ser menor de idade. Segue. É uma figura de linguagem apenas, você vai entender. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Existe um tempo, está lá no testamento, existe um período, um tempo, que ele vai ter direito total de administrar aquilo que pertence a ele. Até chegar aquele tempo, por mais que pertença a ele, ele ainda é tratado como quem não tem direito, ou seja, como escravo. Segue. Assim também nós, preste atenção nisso, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Antes de crescer no entendimento espiritual, nós éramos escravos dos poderes que dominam o mundo. Nós éramos escravos da prostituição, nós éramos escravos dos vícios, nós éramos escravos da mágoa, do ódio. Eu conversava com uma pessoa que eu gosto muito hoje, ela me mostrou uma face que eu não sabia que ela tinha tido um dia na vida. Ela falou para mim, pastor, eu era vingativa. Mas por quê? Porque a pessoa é escrava de um espírito de vingança. Você está compreendendo? Alguém fez algo para ela, ela fica esperando uma oportunidade para dar o troco. Mas isso é algo satânico. A pessoa é escrava desse espírito. Você está compreendendo? Então, a pessoa é escrava do espírito de idolatria. A pessoa é escrava do espírito de prostituição. A pessoa é escrava do espírito de desonestidade. A pessoa é escrava do espírito de miséria. A pessoa é escrava do espírito de depressão. A pessoa é escrava do espírito de tristeza. E aí vai. Tantas obras malignas que aprisionam uma pessoa
por ela não ter entendimento, por não ter crescido, por não ter aberto os olhos espirituais. Você está compreendendo, sim ou não? Assim também nós, antes de ficarmos adultos, espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Eu era escravo do espírito de vício. Eu, Antônio Júnior, era escravo do espírito de vício. Eu, Antônio Júnior, era escravo de um espírito de abandono, de um espírito de tristeza, de um espírito de miséria. Eu podia estar cercado de não sei quantas pessoas, era escravo de um espírito de solidão. Era escravo de um espírito de inferioridade. Me achava inferior, me achava sem condições. Qualquer pessoa conseguia, mas eu achava que eu não tinha capacidade para conseguir. Escravo de um demônio. Irmão, quantas pessoas foram escravas? Agora, você quer saber quantas pessoas foram escravas, se tornaram livres por meio de Cristo e tornaram a ser escravos? E é isso que não pode acontecer. Preste atenção, vamos lá. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Ele nasceu como ser humano, nasceu de uma mulher e viveu debaixo da lei. O Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei. Ele vivia segundo a lei de Moisés. Você está compreendendo, sim ou não? Foi após a morte dele que nós ficamos livres da lei e passamos a ter a graça preciosa de Deus sobre nós. Nós nos tornamos amigos de Deus novamente. Saímos da condenação eterna do pecado por meio de Cristo. Ou seja, a graça se manifestou por meio de Cristo. A lei veio por meio dos anjos, tendo Moisés como representante. A graça veio por meio de Cristo. Você está compreendendo ou não? Preste atenção. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu embaixo da lei. Segue, debaixo da lei. Para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Essa obra, ele viveu debaixo da lei, obedeceu toda a lei, morreu e ressurgiu para nos dar a condição, para nos colocar em posição de nos tornarmos filhos de Deus. Antes dessa obra, nós não pertencíamos a Deus, éramos escravos de Satanás. É coisa séria. Só que tem gente que está vivendo na posição de escravo de Satanás. Por quê? Porque ela não anda segundo a palavra de Deus. Eu tenho que andar em toda a orientação da palavra, não em parte dela. A Bíblia diz que a verdade é toda a palavra de Deus. A verdade não é parte dela. Não dá para ser seletivo. Não dá para escolher aquilo que eu acho que dá para viver. É tudo. É tudo. Ou você é luz, ou você é trevas. Não tem meio termo. Não tem partes. Não, mas é porque eu sou assim, não. Não tem esse negócio. Não tem esse negócio. Você tem que morrer para viver. Se não morrer, não vai viver. O que eu sentia, o que eu fazia, o que eu pensava, como eu andava, eu não ando mais. Não penso mais, não vivo mais. Eu ando e vivo segundo o que diz a palavra de Deus. Não significa que não cometa falhas, mas eu tenho primeira carta de João 9. Porque se por um acaso eu tropeçar, ou tropicar, se por um acaso ocorrer tal coisa, eu abro minha boca, confesso ao meu Deus, e na mesma hora, eu volto a ter sobre mim a justificativa, a justificação do Senhor Jesus. Você compreende o que eu estou falando? Só que preste atenção. É falhar. Não é viver deliberadamente fora da palavra, sabendo que não pode, mas assim mesmo eu faço. Não é isso que eu estou dizendo. É uma falha, é um erro, pode acontecer. Um julgamento equivocado, uma palavra que não deveria, um comportamento que não deveria, mas na mesma hora que eu percebi o erro, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que consertar. E o conserto se dá pela confissão, não tem jeito. Só assim. Esse reparo é feito. E eu torno novamente estar sobre essa
grandiosa graça, essa grandiosa justificação, porque nós somos justificados por Cristo. Ninguém aqui merece. Ninguém merece. Eu não mereço, você não merece. Ninguém merece. Isso foi nos dado gratuitamente. Amém, pessoal? É muito sério. Bom, continua, por favor, 6. E para mostrar que vocês são seus filhos, ó, isso aqui que prova. Se não tem, não está na posição de filho. É isso aqui que prova. É por isso que você não consegue obedecer. Por quê, pastor? Porque você não está na posição de filho. O filho, por mais que fica bicudo, ele fica triste, mas o filho de verdade, ele se inclina à orientação do pai. Por isso que, conversando com alguém, eu disse, se é verdade, tem que aprender a obedecer. Porque senão não é verdade. Para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E o Espírito que exclama, Pai meu, é o Espírito que exclama. É Ele que prova. É Ele que prova no mundo espiritual que Deus Todo-Poderoso é o meu Pai, que eu sou filho dele. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não estou nessa posição. Pastor, eu não sei porque eu não tenho o Espírito Santo. Bom, lá no livro de Atos, a Bíblia diz que ele dá o Espírito Santo a todo aquele que lhe obedece. Então, acho que, como os jovens costumam dizer, né? Fica a dica. Né? Hashtag fica a dica, não é isso? Então fica. Hashtag fica a dica. Você não está obedecendo. Por quê? Se obedecer, ele te dá. E o crente parece que coloca assim, ó. Sabe aquele tapume que coloca um cavalo? Porque tem crente que acha que pecado é mentir, prostituir e roubar. Eu dou o dízimo, eu não minto, não prostituo, pronto, está tudo certo entre eu e Deus. Vai nessa. Vai nessa. Coração cheio de mágoa. Essa mente aí, viajando no mundo das trevas. Esse coração rebelde que não se inclina, que não obedece de jeito nenhum. Essa é a tua maneira de viver fora da palavra, que você acha que é a maneira certa de viver. Porque você decidiu que é assim, que Deus entende. Você está em trevas. Você vai perecer eternamente. É coisa séria, igreja. Você está compreendendo, sim ou não? Volta, por favor. Olha lá. Nós somos testemunhas de tudo isso. Nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe tenho falado para você. Tenho falado para você. Mas não, você quer viver do teu jeito. Não é porque eu penso assim, pastor. Você vai para o inferno pensando assim. Essa aqui é a grande questão. Você vai para o inferno pensando assim. Eu não quero ir para o inferno, pastor. Então para de ser teimoso, rebelde, obedece a palavra. Tem que aprender a obedecer. Tem que aprender a obedecer. Quantas coisas eu achava normal, quantas coisas eu vivia, e de repente, quando eu aprendi que não era, que era errado, eu abri mão. Não abri mão. Poxa vida, irmãos, eu era uma pessoa que só a misericórdia de Deus. Era um homem violento, irmãos, a verdade é essa. E eu me lembro até hoje, quando esse demônio tentou voltar para a minha vida. Eu estava no portão da minha casa. Eu já era pastor. Eu estava no portão da minha casa. E a minha esposa ensinando meu filho, Alexandre, pequenininho, a andar de bicicleta. Tinha um vizinho lá que só eu que não tinha batido nele. Todo mundo já tinha batido nele, coitado. Ele entra com um carro que nem louco, um Chevette velho, numa rua sem saída, cheio de criança. E jogou o carro em cima da minha mulher, a minha esposa esperta, rápida, puxa a criança, pula para a calçada dele. Sai da frente, mulher! E eu no portão. O que o senhor fez, pastor? Eu corri para dentro. Corri para dentro. Por quê, pastor? Eu fui orar. Falei, Deus, não. Por quê? Porque a minha carne gritou. O que ela gritou? Vai lá e arrebenta a cara dele. Mas a Bíblia diz, ai do homem violento. Eu não vou fazer o que eu quero, gente. Você tem que entender que você não pode fazer o que você quer. Porque se você quiser fazer o que a tua carne quer, e se você quiser viver como você quer, você não vai viver com Cristo, Cristo não vai viver com você. Se você quer que Cristo viva com você, então você vai ter que respeitar a palavra de Deus. Você vai ter que aprender a obedecer. Você vai ter que dizer não para os seus sentimentos. Porque senão ele não vai andar com você. Ele morreu por você, para você não viver mais para você. Morreu por você, para você viver para ele. E não para os seus sentimentos. Não, é porque eu sou assim mesmo, pastor. Então, morre
e ressurge em Cristo. Morre e ressurge em Cristo. Havia uma mulher chamada Madalena. Ela era prostituta. O Senhor Jesus mandou 7 demônios embora da vida dela. Ela se tornou uma adoradora de Cristo. Se tornou uma serva do Senhor. A primeira pessoa que o Senhor Jesus apareceu quando ressuscitou foi para ela. Ela foi a primeira pessoa a anunciar o Evangelho. Uma ex-prostituta. Ela não era mais. Por quê? Agora ela era outra pessoa. Ela não agia pelos sentimentos ou pela necessidade dela. Ela agia pela palavra. Pela orientação do Mestre. Pela orientação de Jesus. Isso é em tudo nas nossas vidas. É em tudo. Nós temos que ter esse entendimento conosco. Volta lá. Para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. É primeiro do Espírito Santo que Deus mora em nós. Se o Espírito Santo não está em mim, ele não mora em mim. Não importa quem eu seja, se eu sou pastor, se eu sou obreiro, se eu sou membro da igreja há 30, 40 anos, não importa. Se o Espírito Santo não mora em mim, Deus não mora em mim. É por meio dele que ele mora em mim. E é por meio do Espírito Santo que ele prova que eu pertenço a ele. Você compreende a seriedade disso? Se eu não pertenço a Deus, eu pertenço a quem, pastor? A quem você serve. Simples assim. Se você serve a mágoa, é o demônio da mágoa que é o teu senhor. Se você serve a prostituição, é o demônio da prostituição que é o teu senhor. Se você serve a avareza, é o demônio da avareza que é o teu senhor. Se você serve a outras situações fora da palavra, esse é o teu senhor. E não adianta você ficar se enganando, porque essa é a verdade. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Segue. Assim, vocês não são mais, só não sou mais escravo, se o Espírito Santo estiver morando em mim. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Tudo. Vida eterna, prosperidade, felicidade, paz, prazer de viver, a alegria da salvação. E tudo mais de maravilhoso que Ele tem para dar para os filhos. Para os filhos. Você compreende, não? Tem gente querendo comer do pão dos filhos. A Bíblia fala sobre uma mulher. Ela era uma mulher cananeia. E ela chega diante de Jesus com uma necessidade grande. Eu já tive um demônio morando dentro de mim. Eu sei o que é. Um não. Muito mais que um. Eu sei o que é ser escravo de um demônio. Eu sei a dor que é. A humilhação que é. Então, uma pessoa que chega com uma necessidade dessa, não é uma necessidade qualquer. É algo gravíssimo. Coloca na Almeida, Revista Corrigida. É algo gravíssimo. Mas você vai ver que essa mulher ela não obteve resposta. Preste atenção. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa mulher clamava com entendimento. Primeiro eu quero que você entenda isso. Como com entendimento? Ela clamou, falando com ele, filho de Davi. Ela sabia quem ele era. Conhecia ele. Conhecia a descendência dele. Sabia que ele era o Messias. Ela clamou com entendimento. O problema aqui era a posição que ela ocupava. Tem pessoas que até clamam com entendimento. Você vê a oração da pessoa, é uma oração bonita. Você vê a oração da pessoa, é uma oração baseada na palavra mesmo. Mas ela não tem resposta. Por quê? Apesar do grande conhecimento, a posição que ela ocupa no mundo espiritual não é de quem tem direito. Por quê, pastor? Nós lemos agora, o que nós lemos agora? Volta lá, daqui a pouco você põe aí de volta. Volta lá, no versículo nós estávamos. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus. O problema dela era esse. Ela não estava na posição de filha. Clamou com entendimento. Tem muita gente clamando com entendimento. O problema é a posição que vive. Vive fora da palavra. Não vive na posição de filho. Não adianta vir com religiosidade.
Não adianta vir com aleluia, paz do Senhor, ao glória a Deus, ou irmão, irmã, ou a paz. Esquece. Não adianta. É o meu comportamento. É o meu interior, lavado por Cristo e que permanece limpo, com a presença do Espírito Santo, que mostra quem é que eu sou. Compreende o que eu estou falando? Volta lá, filha. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Nunca tem um demônio só numa pessoa. Por quê? Não é endemoniada, é endemoniada. É ninho de demônio. Essa palavra endemoniada é ninho de demônio. E um ninho não tem um demônio. Um ninho tem muitos demônios. Por quê, pastor? Um abismo chama um outro abismo. Um demônio chama um outro demônio. É coisa séria. Nós temos que abrir o nosso entendimento. Está compreendendo, sim ou não? Quantas pessoas estão na posição dessa mulher? Na posição de quem não é filho. Porque mentem. Porque se prostituem. Porque são desonestas. Porque roubam a Deus. Porque falam palavrões. Ou seja, elas têm um tipo de vida, apesar de estar na casa de Deus, do mesmo tipo que as pessoas lá fora têm. Elas não pertencem a Deus. Na posição de filho, não. Está compreendendo ou não? Sim ou não? Segue. Mas ele não lhe respondeu palavra. Não tem resposta. Não tem resposta. Não tem mudança de vida. A pessoa está sofrendo, ela ora, não acontece nada, aí vem alguém que serve a Deus e ora, acontece na hora. Por quê, pastor? Porque ele responde aos filhos. Resposta de oração é presente para filho. Está entendendo ou não? É presente para filho. O teu filho vem e fala: mãe, compra um tênis para mim. Você não pensa duas vezes. É ou não é verdade? Agora você faz isso para o filho do vizinho? Se fizer, não vai dar igual daria para o teu filho. Por mais que nós que pertencemos a Cristo, deveríamos ter esse tipo de comportamento. O que eu ofereço para o meu filho, eu deveria oferecer também para o filho do vizinho. Na mesma maneira. Por quê, pastor? O Senhor Deus mandou fazer dessa maneira. Como eu gostaria de ser tratado, eu devo tratar. Amém? Está entendendo o que eu estou falando? Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos que permanecem na palavra, filhos. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Segue. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Falou: não vim aqui para ajudar essa mulher, não. Vocês entenderam, não? Eu vim aqui para fazer outra coisa. Eu vim para servir os filhos de Deus. Jesus veio para servir os filhos de Deus. Só que não adianta você dizer que é filho de Deus se você não estiver na posição de filho. Não adianta falar. O Espírito Santo tem que estar dentro de você. Você está entendendo, não? É coisa séria. É coisa séria. Segue. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. A mulher precisava de ajuda. Ela estava necessitada mesmo. Segue. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão e dá-los e deitá-los aos cá o pão para o filho. Ele não vai pegar do pão do filho para dar para os cães. O pão para o filho. A Bíblia diz que como aquele que volta, como o cão volta ao vômito, é assim aquele que volta ao pecado. Você voltou à posição? E quer o quê? Quer clamar e quer ser ouvido? Quer resposta? Quer solução? Resposta é para filho. Solução é para filho. Deus não ouve pecadores. Ele ouve quem comete falhas e erros e chega para ele e confessa. Porque essa pessoa volta a ser justificada. Mas há pecadores. Há pessoas que
sabem a diferença entre o certo e o errado, e elas optam pelo erro. Esquece. Eu fico vendo que às vezes eu estou pregando, tem gente que eu falo uma verdade, ele como se escondesse. Mas se esconde mesmo. Porque no dia do juízo, o dia que Jesus vier, no dia da vinda dele, a Bíblia diz que os poderosos e os humildes se esconderão em cavernas e até debaixo de pedras, fugindo do olhar do Cordeiro. Nós temos que abrir os olhos. Nós temos que aprender a ter temor, a respeitar a palavra. Nós temos que aprender a abrir mão dos nossos sentimentos. Temos que aprender, independente da circunstância, nos posicionar na verdade e manter nela. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? E respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, segue. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Você sabe o que ela está falando? Os filhos estão desperdiçando as bênçãos. Me socorre. Eles estão desprezando a tua bênção. Me socorre. Segue. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde daquela hora, a sua filha ficou. Você pode receber até um milagre. Pode até ficar livre de um demônio. Porque um discípulo clamou. Mas não te faz filha, nem filho. Você continua na posição de quem vai para o inferno. E isso que tem que mudar. Você compreende o que eu estou falando? E é isso que tem que mudar. Eu não me nego a orar por ninguém. Socorrer, ajudar, ninguém. Mas às vezes o meu coração dói. Porque eu sei que aquela pessoa está ficando livre daquela situação, naquele momento, está recebendo uma resposta, até o milagre. Mas eu sei que ela continua na posição de quem não é filho. E ela vai para o inferno se ela morrer naquela situação. Porque a questão não é ficar livre de um problema. A questão é sair do mundo das trevas e ver no mundo da luz. E receber a herança, a recompensa da salvação eterna, que foi preparada para os filhos. Se você não é filho, você não vai ter. Eu posso pregar e pregar. Se eu não viver na posição de filho, eu não vou ter. Por quê, pastor? Não tem ninguém especial. Não tem ninguém especial. Tem quem pratica e quem não pratica. E quem pratica está na posição e direitos de um filho. Amém? Volta, por favor. Assim, vocês não são mais escravos. Vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos filhos. Segue. No passado, vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses. São espíritos que se intitulam deuses. Eu estava vendo o missionário Soares, ele contando sobre um fato, quando ele tinha 29 anos de idade. E ele fazia muito movimento de libertação no Rio de Janeiro. E, de repente, chegou lá 4 pais de santos para chamar a atenção de um outro rapaz que era pai de santo, tinha se convertido e agora era obreiro da igreja. E eles chegaram para o rapaz e falaram para o rapaz, você vai deixar esse garoto aí, falando do missionário Soares, que na época era um garoto com 29 anos, vai deixar esse garoto aí ficar fazendo a sua cabeça? Larga a mão de ser bobo, rapaz. Vamos voltar para onde a gente... Vamos voltar lá para a nossa casa. Larga a mão de besteira. O rapaz falou para ele, faz o seguinte. Espera. Assiste o culto. Depois a gente conversa. E eles ficaram lá, começaram a assistir o culto. E de repente o missionário Soares começa a orar. E de repente... manifesta aí um monte. Aí, missionário, qual é o seu nome? Aí o espírito, eu sou da encruzilhada. Eu sou lá da mata. Eu sou da pedreira. Eu sou de tal lugar.
Ia falando. E os 4 assim, ó. Um falando para o outro, rapaz, se lá a gente fala com eles desse jeito, eles descem o couro na gente. Aqui esse garoto manda ficar de joelho, manda levantar, manda embora, faz o que quer. Rapaz, esse tal de Jesus é mais poderoso mesmo. Os 4 se entregaram a Jesus. Você tem que sair da posição de quem não é filho. Não adianta só ficar livre de um demônio. Não adianta ficar livre de uma doença. Tudo isso é maravilhoso. Só que se você perder a tua salvação, você perdeu tudo. De que me adianta ganhar o mundo todo e perder a minha alma? Você perdeu tudo. Porque se é nervosinha, toma vergonha na tua cara, vai se converter. Porque se é nervosinha, vira homem de Deus, vira filho de Deus de verdade. Porque se é orgulhosa, porque se é madame, toma vergonha na tua cara, se transforma em Cristo, senão você vai perder a tua salvação, você vai para o inferno, com grife e tudo, com nervosismo e tudo, falando inglês e tudo, vai falar speak English no inferno. Desperta em nome de Jesus. Você tem que respeitar Cristo, a palavra de Deus. Está pensando que Cristo é brincadeira? Respeita o Espírito Santo. Se você não tiver temor, você vai perecer eternamente. Respeite a palavra de Deus. Larga o teu orgulho de lado, a tua vaidade de lado, a tua arrogância, a tua prepotência de lado. Fala, Jesus, eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma pessoa segundo a tua vontade. Ontem eu estou viajando de Rio de Janeiro para cá. Um rapaz que estava comigo, um pastor, falou, ô pastor Antônio Júnior, o senhor é gente boa mesmo, hein? Eu falei, eu sou manso e humilde de coração. Ele olhou para mim e falou, eu sou como Cristo. E é assim que você tem que ser. Por mais que alguém diga que você não é, é assim que você tem que ser. E é isso que você tem que confessar. Você entende, não? Esperta. Esperta. No passado, vocês não conheciam a Deus. E por isso eram escravos. Você não é mais. De deuses. Que, de fato, não são deuses. Sério. Mas, agora que vocês conhecem a Deus, aí ele repara. Ou melhor, agora que Deus os conhece. Por isso que quando você vê lá, que no dia do juízo vai ter gente dizendo, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu fiz maravilha, Senhor, em teu nome. Ele falou, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheço. Por quê? Ele só conhece os filhos. Ele só conhece os filhos. Você está entendendo ou não? Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Para que querem se tornar escravos deles? Por causa de orgulho? Você acha que eu vou deixar o demônio do vício tomar a minha vida de novo por causa de orgulho? Você acha que eu vou deixar o diabo tomar conta da minha vida de novo por causa de avareza? É ruim, hein? Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Irmão, João 8,34. Preste atenção. Olha como a pessoa se torna escrava novamente. João 8,34. Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Você volta a ser escravo quando você comete pecado. Não perdoar é pecado. Falar palavrões é pecado. Preste atenção. Deixa Deus mudar a tua vida.
Respeite a palavra. Tenha temor no teu coração. Porque senão você vai perecer eternamente. Não é perder uma casa, perder um carro, perder uma empresa, perder um filho, que eu peço misericórdia a Deus para não acontecer, mas infelizmente às vezes eu vejo acontecer. É perder a salvação eterna. É muito pior do que tudo isso que eu falei para você. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Que Deus possa falar mais no seu coração. Vamos orar? Você que está em casa, forte abraço, Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre, amém.